eu e o pastor Márcio estamos fechando um ciclo de pregações no Evangelho de Marcos. Capítulo 15 encerraremos agora, pela misericórdia de Deus, e o capítulo glorioso 16 será pregado hoje à noite. Estejam orando para que a partir do próximo domingo, nova série de mensagens serão pregadas por mim, pelo pastor Márcio e pelo Ricardo. Serão mensagens diversas, cada um dentro do seu estilo ou escolha. Orem para que Deus fale poderosamente através de nós três, aquilo que é relevante para a igreja ser forte, saudável e sempre dar o louvor que é devido ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a gente vai ler do verso 33 ao 47. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 a 47. O tema da mensagem desta manhã: as 3 horas mais sombrias da história. As 3 horas mais sombrias da história. Diz assim a palavra: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra sobre a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Pai, esse texto vai muito além da nossa hermenêutica e da nossa homilética, da nossa preparação, porque é um dos mais gloriosos textos do Novo Testamento, por causa do glorioso momento que Jesus atravessou por nós. Tem misericórdia de mim que falo e do teu povo que ouve, para que prevaleça somente o teu recado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês, com certeza, no tempo decorrido da fé que tem, já sabem que a igreja cristã, desde os séculos mais antigos, ela teve símbolos: o peixe, o pão, a pomba. Mas talvez, com toda a segurança, o símbolo mais destacado
é a cruz. E talvez nós sejamos culpados de termos arrancado a cruz de nossas igrejas, de nosso peito. Ainda tem uma ali. Eu acho que ela está um pouco tímida ali, mas creio que nenhum obstáculo, nenhuma teologia, nenhuma ideologia, talvez de outra tendência do Evangelho, nos impeça de colocarmos a cruz em todos os cantos, principalmente no nosso coração. Paulo falava: eu sou louco por ela, pois foi nela que Jesus me salvou. É rude, não é uma cruz suave, nem romântica. Não foi uma novela, o Calvário. Foi o maior drama. Ela é maravilhosa, porque ficou escancarado lá no Calvário o amor de Deus, o amor que desceu, o amor que atraiu. É impressionante, meus irmãos, que na mitologia pagã, o Deus ou os deuses sempre estavam irados. Pode assistir qualquer filme, ler qualquer literatura, os deuses pagãos sempre foram projetados, mencionados como deuses irados. Até os grandiosos heróis do Olimpo não se envolviam com o populacho, mas o único verdadeiro, triunfante, soberano, ele desce e ele vai para a cruz. Na mitologia pagã não se aceita, não se admite um Deus assim, Deus esquisito, estranhamente esquisito, porque todo Deus pagão era um Deus irado que exigia sacrifício, mas jamais passava pela mente dos que criam num Deus pagão que o próprio Deus fosse o sacrifício, principalmente pelos miseráveis. É impressionante como a gente tem que aprender um pouco isso. Diante da cruz, nós ficamos assustados, comparando o nosso conhecimento com o dos pagãos. Os pagãos não entendem um Deus que desce e se coloca no lugar como oferta. E os cristãos não conseguem se curvar totalmente, a não ser numa adoração formal. Eles não conseguem entender que cruz é o nosso maior símbolo. Por isso que eu devo levar a minha cruz, até que um dia a coroa ele possa me entregar. Por isso ele disse: olha, quer me seguir? Pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e depois me siga. Esse texto aqui revela algo que é perplexo para nós. Como pode o alfa e o ômega lá na cruz? Você já pensou nisso? Como pode aquele que abre a Bíblia dizendo: estamos fazendo, Pai, o homem a nossa imagem e semelhança. Você abre João e lá está escrito: o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por causa dele, para ele e por meio dele. E de repente eu tenho que admitir, pela minha miséria, pelo meu pecado, que o alfa e o ômega não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e assumiu a forma de servo e falou: Pai, pode me moer, pode me esmagar. Um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor eu senti. Por isso estamos aqui, para dar a ele o louvor que é devido. Diante de tanta maravilha que está escrito aqui nesse texto, eu creio que nessas horas, 4 coisas a gente precisa reconhecer. Uma singela compreensão que eu tenho. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que eu sou limitado. Eu não consigo dar conta de entender tudo que está escrito aqui, nem pregar.
A segunda coisa que eu tenho que reconhecer é a profundidade da sabedoria de Deus. Paulo exclama isso no finzinho do capítulo 11 de Romanos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É tão profundo, é tão excelso, que a minha mente limitada, que nem consigo usar 10% da minha cabeça animal, eu não tenho competência nem para pregar e muito menos a pretensão de esgotar a maravilha desse texto de Marcos no dia de hoje. A terceira coisa que eu tenho que reconhecer é que o amor de Cristo excede todo entendimento. Qualquer filosofia que tire de 1 João 4,8, Deus é amor, tá, e aí? Aí é tudo, não dá para trazer sinônimos e sinônimos explicativos sobre essa declaração magnânima de João. Deus é amor. E a quarta coisa que eu tenho que reconhecer é que o Evangelho é mistério. Conhecemos agora? Em parte. Um dia conheceremos todas as coisas. Por isso eu olho para esse texto e tento entender um historiador romano chamado Plínio, que ele dizia: não dá para um Deus imortal compartilhar sua imortalidade aos mortais. Muito menos não dá para entender como um Deus imortal se faz mortal para conceder imortalidade aos meros mortais. Esse historiador romano não conseguiu entender o Deus que se fez carne. A única expressão que Plínio usa, na tentativa de explicar num longo texto, é essa frase aqui: na cruz repulsiva, Deus se aproximou. Na cruz repulsiva, Deus se aproximou. É por isso que eu quero olhar para esse texto e tirar algumas lições. Lembre disso: as 3 horas mais sombrias da história. O que tinha lá? O que aconteceu nessas 3 horas? As 3 horas mais sombrias da história. A primeira coisa, gritos apavorantes. Nas 3 horas mais sombrias na história, eu ouço gritos apavorantes. Versos 33 a 35. Chegada a hora sexta, meio-dia, trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, o grito mais desesperador do universo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não tenho condição de me atrever a colocar a intensidade disso aqui. Verso 35 diz: alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. A turma nem sabia aramaico, nem sabia hebraico, nem entendia a agonia do Messias, mas na ironia comum de todo mundo, eles diziam debochadamente: olhem, ele está chamando Elias. Gritos apavorantes aconteceram naquele momento. 3 horas sombrias, e Jesus gritando, apavorado: Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu desamparado em algum momento? Já? É gostoso, não é? Sozinho, sem saída, sem ajuda. Você já teve a sensação de ligar para alguém que você precisa falar e o celular está fora de área, sem bateria? Você passa minutos de agonia. E isso é insuportável quando você carece de um feedback. Qual foi o feedback que Deus deu a Jesus? Esse aqui, ó. Ele virou as costas para o seu filho, para ele poder te olhar como filho. Ele virou as costas para Jesus, e Jesus gritou apavorado. A angústia começa no Getsemane, mas no Calvário, o pavor, a angústia assumiram proporções gigantescas. E nas 3 horas mais sombrias da história, o grito apavorante não foi de um ser humano,
e sim de um perfeito Deus, perfeito homem, que de maneira vicária e substitutiva gritou no meu lugar, foi desamparado no meu lugar, foi moído no meu lugar, para que eu pudesse ter o privilégio de entrar na igreja hoje de manhã e falar para Deus sinceramente: eu estou aqui para te dar o louvor que é devido, porque o Senhor enfrentou as horas mais sombrias da história no meu lugar. A segunda coisa que eu vejo nessas horas sombrias da história, além de gritos apavorantes, perversidades extremas. O verso 36, um deles correu a embeber a esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Você já ouviu alguém chegar para você no pé do ouvido e falar: bem feito? Você já ouviu isso? Alguém já chegou a dizer para você: bem feito, você merece? Não dá vontade de você, sabe, pegar a mão aqui, meter na cara do sujeito e soltar toda a tua ira? Jesus se conteve lá, porque um infeliz, ouvindo o brado, o grito apavorante dele, pegou vinagre na salada. É bom, em pouca quantidade, mas na hora da sede é fel, e com ironia é veneno, é perversidade extrema. Nas 3 horas mais sombrias da história, gritos apavorantes de Jesus, perversidades extremas contra Jesus. Terceira coisa que eu vejo, o brado triunfante, verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Algumas pessoas afirmam que esse trecho de Marcos, de 33 até o 47, é uma espécie de clímax da história da redenção. Alguns estudiosos afirmam que esse trecho de 33 a 39 é como se fosse o estudo, a coroa de toda a teologia, a crucificação de Jesus. Mas outros dizem que o verso 37, se o trecho todo é a coroa do estudo da teologia, o verso 37 é o diamante cor-de-rosa, brilhante, o mais lindo de todos os diamantes da coroa, já belíssima e brilhante, o brado de Jesus, o momento em que o próprio Filho de Deus diz, e ele se rende e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, se tem um versículo, irmãos, muito além do que eu tenho condições de pregar hoje, é o 37. Por quê? Porque nesse versículo o brado é de vitória. É quando ele se rende, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não há nenhuma palavra na Bíblia inteira maior do que o poder desse verso, desse brado, desse momento em que Jesus se rende e diz: Pai, o que combinamos na eternidade, a minha morte que está lá em Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora, Pai, nesse milionésimo de segundo, o meu brado não é de alguém que se submete ao Calvário, porque me trouxeram para cá, mas eu vim para cá, e agora, Pai, nas tuas mãos, não na mão dos meus algozes, mas nas tuas mãos, por causa da tua justiça, eu quero dar o meu último suspiro aqui. 3 horas sombrias, gritos apavorantes, perversidades extremas, brado triunfante. Mas a quarta coisa que eu vejo nesse texto, nessas 3 horas sombrias, a quarta está no verso 38, o rompimento determinante. Verso 38 diz: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Como foi cantado, o véu que separava já não separa mais. Jesus não veio remendar o véu do santuário, não, ele veio rasgar.
Jesus não veio trazer uma pequena reforma no velho e caótico e caduco sistema judaico de religião. Ele veio rasgar tudo, jogar tudo no lixo e dizer: não tem mais separação entre Deus e o povo. Entre no trono da graça com toda a intrepidez pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pela sua carne. O véu que rasgou de alto a baixo representa o véu do seu próprio corpo rasgado e moído por mim. Então não transforme a religião cristã num guetozinho onde você quer controlar as regras e as normas, e onde você às vezes pretensamente acha que pelo fato de vir num culto de manhã, cantar uns hinos aqui e acolá, fazer uma tímida oração, você já pode voltar para casa dizendo: Deus, eu estou satisfeito, eu dei o meu melhor. Deu nada. Como pode alguém dizer que deu o melhor por causa de rituais e liturgias, sendo que Deus mandou seu Filho, e lá na cruz, o verso 37 de Marcos, é a coroa brilhante que eu não posso obscurecer, nem torná-la opaca, porque eu acho que eu já venho na igreja, eu já sento aqui no banco, e aliás, que conforto está aqui. Melhor seria um casebre, melhor seria bancos de madeira cheios de farpa, para a gente sentar e falar: Senhor, eu não mereço esse aconchego, eu até durmo na tua casa. Vai dormir na tua cama, mas daqui dê a Ele o louvor que é devido. Dê a Ele o louvor que é devido. Sabe por quê? Porque não foi fácil. Ele rompeu o véu. Assustou Caifás? Sim. Que texto belíssimo, verso 37. Eu podia ficar aqui dizendo: Senhor, o véu que separava já não separa mais. Paulo entendeu muito bem isso. Eu quero entender como ele, mas sou tão pequeno. Sabe aquele odre velho? Jesus arrebentou, porque o vinho novo, ele é tão poderoso que ele arrebenta todas as barreiras, tudo. Irmãos, eu me emociono, eu me empolgo, eu quero perguntar para mim mesmo duas coisas, por causa do véu que se rasgou. Davi, você tem vivido como uma nova criação? Ou você é só um fariseu moderno? Davi, você tem pensado como uma nova criatura? Você tem andado em novidade de vida? Irmãos, às vezes eu converso com o pastor Márcio, eu quero entender o que ele quer, que visão ele tem para a igreja, e ele fala. E é bacana a gente ver, é um jovem, desculpa pastor, é um jovem maduro. Eu já me sinto velho na estética, mas aqui dentro eu estou garotão ainda. E às vezes eu dou uns tapas aqui, não é porque eu não gosto do púlpito não, é que eu não gosto da minha mão. Então quanto mais eu bato aqui, às vezes eu transfiro para essa madeira um pouco do fervor que eu tenho de olhar para um texto desse e ver: Jesus rasgou tudo. Ele rasgou o véu, ele rasgou a velha religião e ele me trouxe algo novo. Ele me fez nova criatura. Ele quer que eu ande em novidade de vida, que eu cante com júbilo, que eu ore com fé, que eu obedeça com temor e compromisso. E por mais que eu faça, eu ainda sonho em receber um diploma. Talvez o pastor Márcio sonhe a mesma coisa. Sabe qual o diploma que eu quero receber? O diploma que Jesus disse: todo aquele que faz tudo o que o seu Senhor mandou, tudo, não passa de um servo inútil. Eu quero ter o diploma de servo inútil, nem isso eu sou. E você? E você? Nas 3 horas mais sombrias da história, há uma quinta palavra, uma declaração importante. O verso 39. O centurião que estava em frente, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Toda língua. Aquele homem confessou, e a Bíblia diz que no final dos tempos, no juízo, o próprio homem que o traspassou vai vê-lo. Já imaginou esse camarada aqui, que confessou? Se foi de verdade, se ele se converteu, eu não sei, mas Deus colocou uma palavra
importante, uma declaração importante. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu terei um imenso prazer, você também, meu irmão. Naquele dia, você vai cantar como nunca, declarar como nunca, mas muitos serão pegos pela soberana e poderosa mão de Deus, e Ele vai pegar no cangote dos resistentes, dos que nunca se quebrantaram, e Ele vai dizer: confesse. E ele vai confessar, e o primeiro da fila vai ser Satanás. Satanás sempre soube, sempre, porque a Bíblia diz: Satanás crê e treme. Você crê e não treme? Olha, Satanás pode ser melhor que você no que diz respeito à relação com esse tremendo Deus que entrou em agonia por você. Nas horas mais sombrias, nós vemos uma declaração importante, elevadíssima, vinda não dos discípulos. Sabe por quê? Não tinha um ali, só João, escondido atrás da barra da saia de Maria. O resto eram mulheres, só mulheres. Duas últimas ideias, nas 3 horas mais sombrias, versos 40 e 41. Nós temos presenças marcantes. Versos 40 e 41 diz assim: estavam ali também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam. E além dessas mulheres, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Quem lê João vai descobrir que os discípulos estavam num outro lugar. Vocês se lembram onde é que os discípulos estavam? Nessa mesma hora da crucificação? João diz, eles estavam trancados numa sala com medo dos judeus. E só mulheres. Eu não sou feminista e nem machista, porque isso é ideologia socialista humana. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma ex-possessa de demônios, rendida aos pés de Cristo, estava ali reconhecendo o sacrifício dele. E tantas outras que serviam a Jesus estavam ali, distantes, mas visualizando todas as coisas, a ponto de uma delas ouvir: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Na hora que o bicho pegar, por causa da nossa fé ser perseguida, onde é que você estará? Onde é que eu estarei? Onde é que nós estaremos? A coisa já não está ficando fácil, mas ainda está suave. Mas e quando não ficar mais? E escancaradamente alguém pegar você e falar: você quer continuar crendo? E você vai dizer: bom, espera lá, o que está envolvido? E alguém vai dizer: tudo. Então estou fora. Tá. Jesus estava dizendo para Deus e para o mundo e para o inferno: eu estou dentro do Calvário, dentro da cruz, por amor. Presenças marcantes. Estamos com Jesus? Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. O que não é por mim, é contra mim. E a última verdade que eu vejo nas 3 horas sombrias da história: atitudes comoventes. Versos 42 a 47. Eu vou sintetizar 2 homens. Na linguagem de João, que complementa a palavra de Marcos, 2 homens. Um nobre do sinédrio e um doutor da lei, Nicodemos. Os 2 aparecem e pedem o corpo de Jesus. Nicodemos leva perfume, lençóis caríssimos, juntamente com José de Arimateia. São atitudes comoventes. Jesus Cristo foi honrado depois de ter sido um vexame, ser morto através da cruz, do lado de 2 ladrões, mas na morte ele foi honrado, sepultado com a riqueza, com toda a beleza, com toda a pompa, com todo o carinho, com todo o cuidado de um homem rico, José de Arimateia, e também de um homem que se curvou e reconheceu o Messias, naquela grande conversa de João capítulo 3. Nicodemos nasceu de novo, entendeu que isso era importantíssimo, e eles baixaram o corpo de Jesus da cruz, envolveram em um lençol, tudo muito novo,
túmulo novo, lençol novo, perfume caríssimo. Agora não foram as mulheres, embora elas foram depois. Mas veja, quando alguém morre, quem que cuida de tudo? Quando um parente morre, quem que cuida de tudo? É o vizinho? É o estranho? É o parente. Mas aqui foram estranhos. Não tinha um Pedro, não tinha um Mateus, não tinha ninguém. É a mesma coisa que um pastor morre. Sabia, pastor Márcio, que pastores também morrem? Pois é. Aí morre o pastor que ficou 20, 30 anos na igreja. E ele é sepultado como um indigente, e alguém, por misericórdia, um vizinho, fala: tem um túmulo da minha família. Se José de Arimateia não tivesse se comovido, se Nicodemos não tivesse se movido até Pilatos, onde é que Jesus seria sepultado? A escritura foi cumprida nesse momento tão terrível, tão sombrio da história. Um rasgo emocionante de amor, de consideração pura. José de Arimateia e Nicodemos combinaram e falaram: vamos dar ao nosso mestre o melhor que temos, já que é só um final de semana, porque ele não vai ficar aqui. No domingo ele sai daqui. Que coisa linda, irmãos. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: nós teremos sempre, em alguns momentos da vida, que passar por algumas situações complicadas. Marcos relata 5 delas aqui: a escuridão, o grito de Jesus, o último brado de Jesus, o rasgar da cortina e a declaração do centurião. Diante de tudo isso, eu quero perguntar: como é que você está se relacionando com Jesus? Ele ainda continua rasgando tudo aquilo que é religiosidade, tradicionalismo vão. Ele continua rasgando na sua vida. Ele continua exercendo sobre você um poder tão grande que você continuamente grita para todo mundo: para mim o importante é ser nova criatura. Para mim o importante é andar em novidade de vida. Não importa a roupa que você usa. Pode ser que alguém, não sei se aqui acontece, se vir o pastor Márcio, o pastor titular da igreja, vir num domingo de manhã com uma camisa havaiana para pregar, será que todo mundo vai embora só porque ele ganhou essa camisa naquela viagem que ele vai fazer com a Renata lá para as Bahamas? E ganhou lá, foi no Haiti, ganhou, foi no Havaí, ganhou outro e veio pregar, como John Stott uma vez fez no congresso aqui no Brasil. Eu estava lá. O homem entra no meio de 2.000 pastores e todo mundo se levanta, e eu fui um deles que levantou e bateu palma. Os engravatados, sentados, emburrados, acharam ridículo aquele homem de 70 anos, cheio de glória, cheio de respeito mundial. Ali ele era só um servo, num dia de ceia, pregando como ninguém, mas só porque ele entrou com uma camisa do Havaí. Eu nunca esqueci, não tenho essa camisa, tem uma do Nepal. Qualquer dia, pastor, eu venho pregar com ela. Se todo mundo for embora, eu prego, a irmã vai me ajudar aqui, ela vai transmitir. Irmãos, onde nós estamos imbuídos de tanto padrão, e como Jesus era no seu último momento de festa com os discípulos. Ele se despe, tira a toalha, se ajoelha, pega a bacia, lava os pés e diz: isso é o que eu estou fazendo de exemplo. Se eu fiz, fazei vós também, e vocês serão meus discípulos. As horas sombrias podem acontecer, nunca será igual a que ele passou, mas vamos transformar os nossos cultos e nossa vida numa tremenda novidade, para que quem entrar aqui e quem conviver conosco pergunte sempre: por que vocês são assim? Alegres, espontâneos. E aí nós vamos dizer: é porque grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu não quero deixar que a tristeza, o aspecto cinzento da vida,
apague o sol da justiça que um dia brilhou no meu coração. Louvado seja o Senhor por Marcos ter escrito tudo que escreveu, e pelo privilégio da gente ter falado tudo que falamos, e pela certeza de que algo novo vem por aí, no sermão do capítulo 16. Não perca, para a glória do Senhor e para o brilhar da sua vida, em nome de Jesus. Amém.